No Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras, teve um pênalti não marcado para a equipe do São Paulo. Alain acaba escorregando e acerta a Tapia. Sem querer é falta. Dentro da área, pênalti, o árbitro não marcou, o VAR não interveio, errou a arbitragem. Gigantesco da arbitragem. Vamos então aos lances polêmicos. A gente começa com esse lance da área que o Ramon Abate, repare como ele está ao lado da jogada, bem pertinho, com a visão desobstruída, ele manda o jogo seguir. E agora na repetição a gente vai ver que o Alan, ele não tem a intenção, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudência. E de acordo com a regra, a imprudência é quando o jogador não leva em conta, não tem atenção, não tem precaução em uma disputa. Sem contar que ainda tem um impacto muito grande, porque o Tapia estava correndo em direção à bola. Portanto, foi um pênalti muito, mas muito claro, que foi sonegado em campo, mas o VAR, com base nas imagens, deveria ter recomendado a revisão. O pênalti foi muito claro, é um erro gigantesco da arbitragem. Aconteceu um choro muito grande por parte da direção do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo e dos jogadores em relação à arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, porque a arbitragem foi, para mim, absolutamente decisiva. Foi decisiva? Foi decisiva para a virada do Palmeiras. Para você, o que foi decisivo, Zé? A arbitragem ou as mudanças que o Abel fez? Boa tarde, boa noite. Já vou mandar esse abacaxi para você. Aí, vovozinho, já chegou já no meu gogó, já, pô. Cheguei direto. Arbitragem, o caramba, tal. Boa noite, vovozinho, boa noite. Porque assim, duas coisas aconteceram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras não estava jogando e o São Paulo estava jogando um clássico. Sim, sim. No segundo tempo, duas coisas aconteceram. Sim. As mudanças que o Abel fez e as questões da arbitragem. O que foi decisivo? Primeiro, boa noite, Bruno. Boa noite, Bubu. Pô, um tempão, né, Bubu? Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que primeiro, o São Paulo poderia ter matado o jogo, né, no primeiro tempo. Sim. Né, com 3-0, se eu não me engano. Não, 2-0, desculpa. Teve o probleminha ali no segundo tempo. Vamos dizer, depois eu vou entrar na arbitragem. Eu acho que dois fatores foram importantíssimos hoje na mudança de jogo. Primeiro, o elenco, como o Bubu ressaltou aqui, e o trabalho do Abel. O Abel fez um trabalho sensacional. No primeiro tempo, o Palmeiras não existiu, tinha muitos problemas. O São Paulo com 3 zagueiros contra 1. O Flaco Lopes saía para jogar no meio-campo e não conseguia encontrar a marcação. O São Paulo com 3 jogadores no meio-campo e o Marco Antônio rodando o tempo todo. Estava muito bem o Marco Antônio, né? Dificultando a vida dos jogadores do Palmeiras na marcação. Aí o Crespo deixa os 2 jogadores de lado de campo para baterem com os 2 laterais do Palmeiras, né? E aí tanto o Felipe... péssimo, isso, né? Tanto o Felipe Anderson como o Veiga, eles entravam. O Anderson um pouquinho mais entrava, né, para jogar por dentro. O Veiga tentava sair um pouco mais para abrir os espaços ali, para abrir um corredor e poder jogar mais próximo ali da lateral esquerda, né, lateral direita, perto do Giai. Só que o São Paulo estava bem arrumadinho. Então, quando o Palmeiras tentava jogar, o São Paulo pressionava, roubava essa bola e criava essa superioridade numérica. O Palmeiras tentou, nos primeiros minutos, fazer uma marcação individual, conseguiu, só que a partir do momento que sai o gol, e aí é um erro individual, um erro dos jogadores do Palmeiras, que todo mundo ficou olhando a bola. Ninguém olhou o posicionamento, é uma saída de bola, o Murilo tocou a bola ali no Flaco, o Flaco não conseguiu dominar essa bola e todo mundo estava olhando a bola. O próprio Gustavo, se ele dá um passezinho, acho que um pouquinho mais à frente, ele percebe, acho, se não me engano, ele deixa olha lá, tá todo mundo olhando ali, ó. Sim. Ninguém olha a bola o posicionamento. Né? Tá o Murilo tá fora, né? Se ele sai um pouquinho, talvez ele deixasse o Gomes, né? O Gomes. É o Gomes. Ele deixaria o Luciano, acho que na linha ou um pouquinho na frente, aí seria impedimento. Mas é a saída de jogo, então você está olhando para a bola, muitas vezes você não se concentra na questão do sem a bola, né? Onde que eu vou me posicionar. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar aquele Palmeiras. Ele recua o Aníbal, tira o Giai, coloca o Alan, né? O Alan para fazer aquela função de ala, põe o Maurício por dentro para poder jogar e aí o Palmeiras consegue criar volume de jogo, ter o controle da posse de bola, conseguir o Maurício entrou muito pressionar. bem, O Maurício entrou muito bem. O São Paulo, quando cansa o Marco Antônio, o São Paulo morre. Né? O São Paulo não consegue jogar, não tem outro jogador para fazer isso. Só que aí a minha crítica vai também ao Crespo. Não tem o jogador, mas eu não posso tirar 6 por meia dúzia. Você não pode tirar o Marco Antônio, que é um armador, que é um cara que participa do meio-campo, que ajuda, que se posiciona, e colocar o Rodriguinho, que é mais meio atacante.
Ou seja, você abre o campo. Se você já tem dificuldade de manter 90 minutos com a mesma intensidade, porque o Palmeiras mudou, é um outro ritmo, é uma outra forma, você abre ainda mais o seu time? Pelo contrário, ele deveria fechar. Pô, eu tô com dificuldades, eu vou tirar o Marco tá fechado, então eu vou fazer 2 linhas de 4 aqui, vou deixar bem próximos aqui, porque o Palmeiras mudou, vou colocar ali na frente, vou deixar o Luciano junto com o Tapia, daqui a pouco eu tenho uma substituição que eu posso colocar o Lucas junto com o Luciano ali na frente, mas eu mantenho meu time próximo, 2 linhas para poder jogar, porque eu sei das minhas limitações. Mas não, ele continuou jogando com o mesmo sistema de jogo, com a mesma forma de jogar, e aí o Palmeiras deitou e rolou. O Palmeiras controlou o jogo, Maurício, o próprio Alan, quando entra também, dá outro volume de jogo, outra dinâmica. Então, acho que o Abel fez um trabalho sensacional para a virada. Aí, depois, nós podemos questionar as questões da arbitragem. Expulsão para mim não, pênalti. O pênalti para você em cima do Tapia. Já vamos para esse assunto da arbitragem, então? Para mim foi pênalti em cima do Tapia. Ah, mas foi sem querer. Não tem. Sem querer também é pênalti. Sem querer também é falta. O Alan ali escorrega e acerta o jogador do São Paulo. É falta. Não tem. E até porque o Tapia estava no lance. Não é que ele estava fora do lance. Ele poderia pegar... A bola não tinha passado já, Zé? Mas ele estava mais próximo também. Ele também poderia recuperar essa bola. Então, para mim, foi pênalti. E, assim, provavelmente cada um vai ter uma opinião. Vamos pôr o lance. Eu acho, por exemplo, o Andréas correu o risco de ser expulso. Logo depois, né? Para mim, ele poderia ser expulso fácil, porque ele vem para dividir com a sola já bem alta. Mas ele pegou a bola, mas a intenção dele não foi dividir com a bola, a intenção dele foi se proteger, porque ele achou também que o Marco vinha. Olha lá, o Tapia estava no lance, o Tapia não estava fora do lance. Ele não é que ele estava fora do lance totalmente, a bola estava distante, ele estava no lance. Ali é pênalti. O Tapia ia pegar a bola, ali é pênalti. Isso aí é pênalti, não tem esse negócio. Eu não sei se ele ia pegar a bola, mas eu também achei pênalti. Isso aí é pênalti. O Abate assim, eu vou falar do Abate que eu estou bem tranquilo, porque desde que ele começou, eu sempre achei ele fraco. Bem tranquilo. E aí não é do Palmeiras, não, ou do São Paulo. Para mim, eu sempre achei ele muito ruim. Eu acho ele árbitro ruim, arrogante. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu sou mais o Klaus, acho o Klaus muito mais árbitro do que ele. Isso aí é pênalti. No mínimo, vai ao VAR. No mínimo. O VAR tem que chamar e falar assim, Abate, vem cá. Dá uma olhadinha, porque o jogador do Palmeiras mesmo, escorregando, bateu. Eu tô curioso para ver. É a regra 12. Eu consultei aqui os árbitros, que eu tenho amizade, e os caras falaram, imprudência. Regra 12, pode pegar. Eu acho que, eu não sei, eu pedi para os nossos repórteres até que estão lá, e quero ouvir o Bubu e o Zinho, porque tem a revisão ali do VAR, porque o árbitro, o Abate, ele pede para esperar, e aí o Abate, ele chama os dois, não é, Bubu? Ele chama o Luciano e o Gustavo Gomes. Aí ele dá uma explicação para os dois e explica por que ele não deu pênalti. Seria interessante a gente ouvir do Luciano ou do Gustavo Gomes qual foi a explicação, desculpa, já que a gente não pode ouvir o Abate. Provavelmente ele falou o seguinte, o Tapia estava fora do lance. Não existe isso. Provavelmente ele deve ter falado isso para o Luciano. O Tapia não estava participando do lance. Não existe isso, é a mesma coisa. Eu vou lá e faço uma falta fora do lance, mas o lance está lá e eu estou fazendo uma falta aqui, isso não é punição? Não é uma punição? O que você acha, Bubu? Para mim, esse pênalti é escandaloso. Escandaloso? Esse pênalti é escandaloso e isso vai ter desdobramentos. Vamos ver qual vai ser o áudio do VAR, porque o Abate que errou em campo... Mas tudo bem, você pode, calma, deixa a jogada seguir, Bubu, vamos ver. Bubu, Era um lance muito fácil. Ali não tem como errar, Bubu. Mas hoje tem a tecnologia, tem o VAR. Então, é importante depois a gente escutar e a CBF vai ver e eu acho que vai ter punição para arbitragem. Porque esse lance, o Zé ouviu alguns comentários de arbitragem, eu ouvi todas as pessoas que eu ouvi, e eu ouvi mais palmeirenses, inclusive. Eu também. É unanimidade. Esse é um pênalti que a gente pode classificar como